Manejou a bola e quase nunca a perdeu. Quando precisou ser vertical, conseguiu dar vários passes filtrados, inclusive com aceleração em bola dominada. Defensivamente, mostrou-se intenso e recuperou várias bolas. Nicolás de la Cruz dominou o meio-campo da seleção argentina, campeã do mundo, quando o Uruguai venceu por 2-0 na Bombonera. Aos 26 anos, posicionava-se como um dos melhores jogadores da América do Sul e grande figura do River Plate, até que surgiram os 16 milhões de dólares do Flamengo. Um mês após a partida contra a Argentina, ele se tornaria parte de um dos times mais poderosos da região e campeão da Copa Libertadores em 2 das últimas 5 edições. Bem-vindos ao Arena Esportiva. Hoje, vamos desvendar os segredos por trás do domínio dos times brasileiros na Copa Libertadores. Preparem-se para uma análise profunda e cheia de informação sobre como os clubes do Brasil têm se destacado nessa competição continental. Fiquem até o final para descobrir os fatores surpreendentes que impulsionam essa hegemonia. Vamos lá. A Copa Libertadores é a competição de clubes mais prestigiosa da América do Sul. Nos últimos anos, os times brasileiros têm dominado o torneio de forma impressionante. Mas o que está por trás desse sucesso? Vamos mergulhar em cada detalhe para entender melhor. A sequência do De la Cruz poderia representar um caso isolado que determina um investimento único de um clube brasileiro. Mas não. Trata-se, na verdade, de uma tendência que mudou o panorama do futebol sul-americano. Como De la Cruz, nos últimos anos, o Brasil absorveu grande parte do talento sul-americano. Em 2017, o Palmeiras ficou com o colombiano Miguel Borja, destaque do Atlético Nacional na Copa Libertadores, que conquistou em 2016. Em 2021, o Atlético Mineiro comprou Nacho Fernandes por 4 milhões de dólares. No ano passado, o Inter de Porto Alegre contratou Ener Valencia e o Grêmio assinou com Luís Soares. A lista de sul-americanos que chegaram ao Brasil é muito mais longa. De fato, o mercado aposta, por exemplo, em jogadores argentinos não consagrados, mais jovens, que poderiam ter um valor de revenda alto e serem funcionais para os times. Casos como José Manuel Lopes, do Lanús para o Palmeiras, Juliano Galopo, do Banfield para o São Paulo, ou Fausto Vera, do Argentinos para o Corinthians, são alguns exemplos em que se pretende fortalecer os elencos com investimentos não tão grandes, mas com potencial de recuperar o investimento. Segundo as cotações dos elencos, tomando como referência o site especializado Transfermarkt, o Palmeiras, que sonha em reconquistar o título, tem o time mais caro da edição 2024 da Copa Libertadores. Está avaliado em 209,7 milhões de euros. Em segundo lugar aparece, também do Brasil, o Flamengo, cujo custo do elenco chega a 172,6 milhões de euros. Enquanto isso, o Corinthians sobe ao pódio dos mais valiosos com um elenco cotado em 114,8 milhões de euros. Atrás aparecem o Fluminense, o campeão defensor, avaliado em 106,6 milhões de euros, e o River Plate, com um total de 97,55 milhões de euros. Ou seja, entre os 5 clubes mais poderosos economicamente falando, no que se refere ao valor de seus jogadores, 4 são brasileiros. Entre Brasil e Argentina, formam o top 5 dos clubes mais caros. Mas e o resto do continente? Considerando a cotação dos clubes que participarão do torneio, o Independiente del Valle, do Equador, aparece com 31,9 milhões de euros como o clube melhor cotado dos outros 8 países. Então, não podemos ignorar o investimento financeiro massivo dos clubes brasileiros. Com a entrada de patrocinadores fortes e uma gestão financeira eficiente, os clubes conseguem investir pesado em infraestrutura, treinamentos e contratações de peso. O poder financeiro permite a contratação de jogadores renomados internacionalmente e a manutenção de talentos emergentes. Esses investimentos garantem que as equipes estejam sempre competitivas e preparadas para os desafios da Libertadores.
É preciso voltar até a edição de 2018 para não encontrar nenhum clube proveniente do Brasileirão na final. O River Plate venceu o Boca Juniors naquele ano. As divisões de base são outro ponto que, nos últimos anos, marcaram uma diferença evidente. No futebol argentino, o outro grande mercado potente na geração de jovens jogadores, é muito difícil manter suas estrelas. Valentim Barco, uma das figuras do Boca Juniors na última edição da Copa Libertadores, na qual perdeu a final contra o Fluminense, jogou apenas 35 partidas na primeira divisão até ser comprado pelo Brighton pela cláusula de rescisão de $10 milhões. Cláudio Echeverri, uma das estrelas da Copa do Mundo Sub-17 de 2023, já foi comprado pelo Manchester City e não ficará mais de um ano na primeira divisão do River Plate. Em contrapartida, os times brasileiros se dão ao luxo de manter seus jovens talentos por mais tempo. Endrick, já comprado pelo Real Madrid, foi uma das figuras do título do Brasileirão de 2023 e só se incorporará ao time de Ancelotti no verão europeu. Pedro, um dos jogadores-chave do Flamengo nas últimas temporadas, tem 26 anos e deixou de ser um dos mais jovens sem a necessidade de emigrar, apesar de ter ofertas do exterior. Em janeiro deste ano, o Fluminense recusou uma oferta de €10 milhões do Lyon por John Kennedy, autor do gol contra o Boca na final, aos 21 anos. Embora não se possa descartar nenhuma equipe da América do Sul, e o talento sul-americano nunca pare de aparecer. O Independiente del Valle confia na explosão de Kendry Páez, já comprado pelo Chelsea aos 16 anos, e o River Plate em Echeverri e Franco Mastantuono, jogadores importantes na Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2023. Os times brasileiros continuam a pisar forte e têm com o que sonhar alto. Com 5 conquistas consecutivas, os brasileiros vão em busca da sexta, o que permitiria continuar aumentando uma marca histórica. A sequência máxima é a atual, com o pentacampeonato entre 2019 e 2023, algo que superou o tetracampeonato entre 2010 e 2013, Inter, Santos, Corinthians e Atlético Mineiro. Antes disso, Brasil, é claro, que venceu com Cruzeiro, Vasco da Gama e Palmeiras. A última vez que outro país venceu pelo menos 3 títulos seguidos foi na década de 80, quando o Independiente, Argentinos Juniors e River Plate, da Argentina, ganharam as edições de 1984, 1985 e 1986, respectivamente. Os números anteriores e o favoritismo baseado neles parecem indicar que a edição de 2024 prolongará a hegemonia brasileira. Alguém conseguirá quebrá-la? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma novidade do mundo do esporte. Comente aqui embaixo o que você acha sobre o domínio dos times brasileiros na Libertadores. Até a próxima, aqui no Arena Esportiva.